Segue mais um vídeo tutorial para testes em circuitos E1, utilizando os equipamentos de teste, ou PFA 35, EDT 135 ou Waze, né? Qualquer equipamento que possa testar um circuito E1. Vamos analisar um circuito para teste, vamos verificar os recursos necessários para executar, vamos mostrar a configuração do equipamento, que é análogo para outros equipamentos, e os resultados dos testes. Neste exemplo, vamos analisar o circuito que interliga uma central-mãe a uma central remota, através de um meio de transmissão, que pode ser um modem óptico, pode ser um SDH, um PDH ou qualquer outro equipamento que possa levar o feixe E1 da ponta A para a ponta B. Neste exemplo, verificamos que ao incluirmos o equipamento de teste na ponta, deixamos isolado os circuitos da central. E na ponta remota, no caso a central mãe, façamos um loop para que o sinal transmitido pelo PFA ou pelo EDT ou pelo Waze, no padrão de 2 a 15-1 relógio interno, possa percorrer todo o circuito e ser recebido por ele mesmo. Recebendo esse padrão, ele vai analisar quanto a bit errors, BER, que é a quantidade de bits em um determinado período, com relação a escorregamento, sleep e outros testes. Neste exemplo de teste, incluímos o equipamento no meio entre dois enlaces. Temos a central mãe e a central remota, utilizando dois meios de transmissão. E o equipamento foi incluso no meio do circuito. E ele está fazendo o teste para ambos os lados em círculo, onde a ponta remota e a ponta da central mãe estão em loop. E o padrão de teste irá percorrer todo o circuito, tá? E neste caso, o teste apresentando uma falha, tem como no momento da falha seccionarmos o circuito para a ponta da direita ou para a ponta da esquerda. Esse teste é um teste muito eficaz para tirar defeitos intermitentes. Segue esse detalhe aí. Tá. Neste outro teste é feito na central mãe, tá, em loop na ponta remota. Então o equipamento também irá executar o mesmo padrão de teste, recebendo o mesmo quadro, o mesmo padrão 2 a 15-1, relógio interno, e irá analisar o circuito como no exemplo anterior. Neste novo exemplo, vamos fazer um teste ponto a ponto. Neste caso, é necessário que ambos os equipamentos, que podem ser de modelos diferentes, de modo que a palavra em teste, o padrão 2 a 15-1, esteja em ambos os equipamentos, que a polaridade dos dados sejam iguais, normal, normal, ou invertido, e que o clock dos mesmos possam ser interno, interno ou interno regenerado e vice-versa. Usando essas características, dá para se fazer um teste ponto a ponto com equipamentos diferentes. Porém, o resultado dos testes é dividido em dois, de modo que a transmissão de um é recebida na recepção do outro equipamento, ou seja, o equipamento que está recebendo o sinal, ele vai analisar apenas aquele lado do circuito, de modo também que na transmissão desse sinal e na recepção do equipamento remoto, ao contrário, o teste de recepção remota, o equipamento remoto estará analisando a outra ponta do circuito. Então são duas análises que têm que ser feitas quando se faz um teste ponto a ponto. Para executarmos esse teste, é necessário que tenhamos um equipamento para teste que emule o circuito E1. Neste caso, vamos fazer o teste no TSW200E1, mas pode ser o PFA 35 ou EDT 135, ou qualquer outro equipamento que emule um padrão de 2 a 15-1 com relógio interno,
e conseguimos fazer o teste utilizando esse equipamento. Temos também que utilizar o cabo, temos que ter um cabo E1 desbalanceado, 75 ohms, num comprimento aí, né, dos 7 a 10 metros, com conector spinner e BNC, como também um conector spinner com LED para identificar o sinal E1 para facilitar o fluxo dos dados. Nesta tela, vamos dar o exemplo do TSW200. Tá? Ao ligarmos o equipamento, ele irá para a tela de módulos, onde irá apresentar os seus módulos de teste. Como esse teste é um teste simples de um circuito E1, vamos utilizar apenas o teste Bert-Blert. Ao selecionarmos Bert-Blert, né, ele irá cair na tela de opções para síncrono ou assíncronos. Vamos selecionar síncronos. Ao selecionarmos síncronos, ele irá mostrar as configurações que deveremos utilizar para a interface G703 2 MB, né, seria a interface que vamos utilizar para teste, com o padrão 2A15-1, né, que seria a palavra que vamos utilizar para ser analisada na recepção. Essa palavra tem que ser colocada em ambos os equipamentos quando façamos o circuito ponto a ponto, né? E a polaridade, TX e RX, que nada mais é do que a polaridade dos bits para fazer teste. Neste caso, normal. Como também a fonte de clock interno, né? Ou from RX para um clock regenerado, né? Código de linha, nós vamos usar o código de linha HDB3, a terminação desbalanceada 75 ohms, o período de teste é um período de teste contínuo, a inserção de erro, né, ele vai gerar um simples erro ao apertarmos o botão de inserir erro, caso tenhamos que inserir um erro para verificar se o circuito está ponto a ponto ou em loop. Tá? A resolução do histograma vai ficar em minutos. Essa resolução é um gráfico onde aponta os defeitos no intervalo de tempo. Tá? Os alarmes vão ficar ligados. Neste caso, o loopback vai ficar setado para nenhum e a derivação de clock em 0. Ao configurarmos esses parâmetros, vamos apertar o botão de Start e startar o teste. Ao startarmos o teste, o equipamento irá para a tela de OK, onde irá analisar todos os parâmetros de teste e, não encontrando nenhuma falha, irá mostrar o OK na tela. Mas, para verificarmos se está também incrementando erro ou bit errados, vamos apertar a tecla menu, onde irá cair nessa tela, onde analisaremos os bits errados e o BER. O BER é a quantidade de bits errados em um determinado período de tempo, onde o padrão seria 1 vezes 10 a menos 6, ou seja, um bit errado a cada 1 milhão de bits transmitidos, não sendo mais usual hoje em dia, né? Sendo necessário que o mesmo continue zerado. Vamos mostrar agora um vídeo com as configurações e teste deste equipamento. Bom, pessoal, o equipamento, assim que a gente liga ele, ele já vai cair na tela de módulos, né? Pelo que foi dito aí no PowerPoint, a gente entra aí, seleciona aqui a opção Bert-Blert, né? Enter. Seleciona o modo síncronos, Enter. Configura conforme mencionado, né, no PowerPoint. Se tiver que mudar algum parâmetro, tipo tamanho, tipo a palavra aqui, né, não vai usar 2A15, quer usar outra palavra. Setinha para a direita, setinha para a esquerda, né, mas o padrão que nós temos utilizado é o 2A15-1. Manter as lógicas normais, relógio interno, como mencionado, HDB3, 75 ohms. As próximas configurações aqui, né? Next. Conforme no PowerPoint, contínuo, single, minutos, deixar o alarme ligado. E após isso aí é só apertar a tecla Start. Apertando a tecla Start, o equipamento entra no teste. Ele já está em loop, a interface aqui TX e RX. Né? Já está em loop, então ele está mostrando aqui o teste básico.
A gente apertando o menu, a gente entra na tela de testes básicos. Então essa tela que deu o OK pra gente é a tela de testes básicos, né? É o OK. Entrando em menu, a gente tem esses outros testes, tem esses outros resultados de teste aqui, que o principal, o que a gente vai usar é o básico de errors, tá? Ele vai dar o bit error, que é o que interessa pra gente, e o bear, tá zerado aí, né? Não foi injetado nenhum erro. O teste basicamente é esse, é verificar bit errors e o bear, só. Aí deixa o teste em duração aí uns 15 minutos, ponto a ponto ou em loop, ele vai sincronizar, né? Qualquer falha que houver, os LEDs irão acender, irão ser indicados aí nessas telas de alarmes, né? O bear ou bit erro. Aí eu teria que, né, ir atrás do defeito. O teste básico inicial é simplesmente isso, ok? Dá o stop. E é isso.